Atenção! O vídeo de hoje abordará tópicos de violência que podem ser perturbadores. Recomenda-se discrição do espectador. Através das fronteiras florestais do sudeste da Venezuela e do norte do Brasil, cerca de 35 mil indivíduos vivem como membros da tribo Yanomami, um grupo de pessoas difundido e culturalmente rico que resistiu ao teste do tempo. Espalhadas por centenas de aldeias na região densamente florestada do Rio, essas pessoas ainda vivem uma vida relativamente isolada do mundo moderno, caçando, coletando e praticando tradições que remontam a centenas e centenas de anos. A história deles é longa, dramática e, em algumas ocasiões, controversa, com acusações de violência e derramamento de sangue surgindo ao longo dos anos por aqueles que os encontraram. Mas quanto disso é verdade? O que realmente sabemos sobre os Yanomami? E como eles vivem suas vidas hoje? No vídeo de hoje, vamos examinar a história, tradições e cultura do povo Yanomami, descobrindo os fatos e ficções desta enorme tribo escondida nas florestas tropicais da América do Sul. Os Yanomami foram primeiramente descobertos pelos exploradores europeus no ano de 1654, enquanto Apolinar Dias de la Fuente e seus homens visitavam a tribo Yacuana, que vivia na bacia do rio Orinoco, na Venezuela. As primeiras impressões dos exploradores sobre os Yanomami não foram particularmente boas, seguindo uma expressão de preocupação do chefe Yacuana, Ione. Ione explicou aos exploradores espanhóis, quando perguntado sobre a região ao redor, que ele havia encontrado anteriormente um grupo de nativos que ele chamava de Guajaribo, homens destemidos, numerosos, que se recusavam a estabelecer relações amigáveis com seus vizinhos. Ione descreveu como ele havia lutado anteriormente contra os Guajaribo, que mais tarde foram entendidos como sendo o mesmo grupo que os Yanomami, e havia testemunhado sua proeza em batalha em primeira mão. Os Yanomami parecem ter sido uma das poucas tribos locais que resistiram às investidas subsequentes em suas terras vizinhas pelas mãos dos conquistadores espanhóis. Não se sabe especificamente como eles conseguiram manter seus números e territórios diante de um inimigo tão formidável, ou se eles sequer entraram em contato com os conquistadores, mas eles permanecem fortes até hoje. A tribo Yanomami não encontraria pessoas de fora de sua esfera imediata até por volta de... O primeiro contato registrado seria feito por uma série de programas missionários cristãos, como a Sociedade de Jesus e a Missão Novas Tribos, que pretendiam espalhar o evangelho para o que eram essencialmente vistas como pessoas selvagens vivendo sem a palavra de Jesus. Os registros desse período parecem não confiáveis, pois os próprios Yanomami não têm meios de compartilhar o seu lado da história, mas alguns relatórios religiosos afirmam que a tribo praticamente implorou a esses missionários para convertê-los. Não há como verificar a verdade de tais afirmações, mas até hoje os Yanomami ainda praticam amplamente sua religião tradicional, que se concentra em espíritos e no controle de espíritos pelos xamãs Yanomami. Na tribo, alucinógenos são usados para comunicação com espíritos. Todo objeto natural tem desde pessoas a animais, plantas e rochas, e às vezes precisa ser controlado por líderes religiosos dentro da população da tribo. Há poucas evidências que sugerem que qualquer religião abraâmica seja praticada entre os Yanomami hoje. Hoje, os Yanomami e sua cultura enfrentam uma ameaça diferente. Infraestrutura e tecnologia moderna, trazidas pelas pressões do capitalismo crescente nos países da América do Sul. Minas de ouro, fazendas e estradas estão sendo construídas em grandes quantidades nas terras que os Yanomami chamam de lar,
o que levou o governo brasileiro a dedicar cerca de 37 mil milhas quadradas da floresta amazônica como terra indígena Yanomami. Isso tem sido um pouco mais difícil para os Yanomami na Venezuela, que apesar do reconhecimento moderno dos direitos indígenas, ainda tem que enfrentar as pressões do desmatamento e da mineração em suas terras todos os dias. O povo Yanomami vive em aldeias que podem variar em tamanho, entre cerca de 50 a mais de 400 pessoas em qualquer assentamento dado. Eles não são uma nação ou civilização unificada de povos, mas sim grupos individuais de pessoas unidas por suas culturas e crenças semelhantes. A maioria dessas aldeias consiste em um único chabono central, um abrigo arredondado com um espaço aberto no meio, geralmente feito de folhas, madeira e lama. Todos na aldeia vivem sob o abrigo do chibono e todos os serviços da aldeia são realizados dentro dele, desde cozinhar até artesanato, práticas religiosas e mais. Cada aldeia é geralmente governada independentemente por um taxaua, ou chefe que atua como um líder. O taxaua governa sua própria aldeia sozinho e não tem influência política no que acontece nas aldeias Yanomami vizinhas. Os tuxauas são escolhidos por suas capacidades de negociação e muitas vezes precisam resolver disputas entre vizinhos, evitando escaladas para conflitos sempre que possível. Homens adultos são vistos como figuras políticas e religiosas dentro da tribo Yanomami, onde a criação de crianças e a preparação de alimentos são tipicamente associadas às mulheres. Os Yanomami normalmente falam uma das 4 variedades de línguas dentro da família Yanomamã, Nenã, Sanuma, Huayca e Yanomamo. Alguns dialetos podem variar muito entre aldeias e nem todas conseguem se comunicar de forma confiável entre si. Existem muitos dialetos individuais dentro dessas línguas, e por isso elas não são padronizadas nas regiões onde são faladas. Uma grande variedade de fontes de alimentos são exploradas pela tribo Yanomami, que caça e coleta pelos rios, colinas e florestas de sua casa tropical. Os jardins Yanomami são ricos em banana da terra para cozinhar, cana-de-açúcar, mangas, milho, batatas doces e mandioca, com pequenas seções de floresta sendo desmatadas para se dedicar à agricultura. Nessas fazendas, os Yanomami também estimulam a criação de larvas, que podem ser adicionadas aos cultivos citados durante o cozimento. Em outras partes da aldeia, os caçadores visam pequenos mamíferos e pássaros para sua carne, e os peixes são capturados dos rios vizinhos, todos fornecendo aos Yanomami sua proteína. As crianças costumam ajudar na coleta de alimentos, procurando por ninhos de cupins, lagartas e mais dentro das florestas próximas à aldeia. Além de se comunicar com os espíritos através do uso de alucinógenos, os Yanomami ritualizam a colheita todos os anos em que ela se concretiza. Colheitas abundantes são honradas com imensos banquetes, para os quais aldeias vizinhas amigáveis são convidadas para celebrar e compartilhar os despojos. Durante esses banquetes, os Yanomami adornam seus corpos com flores e celebram durante toda a noite, cantando canções rituais e realizando danças religiosas. Os Yanomami também estão ativamente envolvidos em endocanibalismo, o consumo dos ossos de um parente morto. Quando um indivíduo Yanomami morre, seus parentes envolvem o corpo em grandes folhas e cipós antes de levá-lo para a floresta próxima, não muito longe da aldeia. Após cerca de 40 dias, quando os invertebrados tiveram a chance de basicamente reduzir o cadáver a ossos, os restos serão devolvidos à aldeia, onde serão cremados. O que sobrar será eventualmente adicionado a um caldo, que será bebido por toda a aldeia, às vezes por anos a fio, se suficiente tiver sido preservado. Essas cinzas são consumidas apenas um dia do ano, no anual Dia da Lembrança.
É considerado tabu falar sobre os mortos em qualquer dia que não seja este. Ao longo dos anos, muitas alegações sangrentas foram levantadas contra os Yanomami por suas práticas, que são frequentemente descritas como brutais e violentas por natureza. Essas visões têm flutuado ao longo dos anos, e à medida que mais se aprende sobre a cultura, mas se a maioria das fontes for acreditada, parece que os Yanomami são mais violentos do que as culturas circundantes nas florestas tropicais da América do Sul. A maioria das alegações de violência Yanomami se concentra em sua cultura belicosa e tendência a atacar seus vizinhos. Essas alegações também podem ser corroboradas pelas histórias ancestrais contadas aos exploradores espanhóis pelos Yecuana. Eles foram descritos primeiramente como uma cultura de guerreiros orgulhosos que às vezes tomaram ações extremas em suas táticas e comportamentos em relação ao inimigo. As palavras brutal e cruel foram usadas juntamente com termos como sensível, apontando para o fato de que a guerra não é uma necessidade constante, mas particularmente violenta quando irrompe. Alguns estudiosos argumentam que os Yanomami são violentos devido à presença de colonizadores europeus em suas terras, enquanto outros afirmam que os Yanomami provavelmente eram guerreiros capazes de grande violência muito antes dos conquistadores serem avistados em suas terras. Acredita-se que a guerra e a violência sejam grandes assassinas entre os Yanomami, independentemente da veracidade dessa afirmação. À medida que as comunidades lutam por recursos escassos, muitos homens são mortos em ambos os lados do conflito, impactando fortemente nos números totais. As mulheres Yanomami também podem ser vítimas de violência quando esses ataques ocorrem, tanto física quanto sexualmente. Relatórios afirmam que os guerreiros cortarão, através de aldeias vizinhas conflitantes com lâminas, clavas e paus afiados, que são usados contra todas as idades e gêneros. Relatos indicam que guerreiros Yanomami costumam marcar as cativas com ferros quentes antes de devolvê-las à sua própria aldeia. Relatos das práticas violentas dos Yanomami levaram, em última análise, a conflitos hostis entre o povo da tribo e os trabalhadores industriais que cortam madeira e extraem ouro dentro de seus territórios. Trabalhadores realizando operações de mineração ilegal foram relatados como tendo atacado ativamente os Yanomami sob a alegação de que eles teriam realizado atos violentos, o que, por sua vez, levou o governo brasileiro a duvidar se poderá ou não proteger a tribo no futuro. Os mineiros também trouxeram a introdução de doenças como malária e envenenamento por mercúrio, à medida que continuam a procurar ouro na região, o que devastou ainda mais as populações Yanomami. 1993 foi o ano do infame Massacre de Hashimu, quando mineiros de ouro armados mataram aproximadamente 16 indígenas Yanomami perto de Hashimu, Brasil, após encontrá-los na floresta tropical. Parece que este conflito foi instigado pelos mineiros, que perderam 2 dos seus quando os Yanomami revidaram pouco tempo depois. As condições deixadas por esses mineiros de ouro ilegais levaram alguns a relatar condições horríveis nas terras Yanomami, comparando-as às vistas em campos de concentração. Acredita-se que o fornecimento de água e peixes contaminados ainda estejam causando envenenamento por mercúrio até hoje, devastando as populações nativas e causando incerteza para o futuro. Sabe-se que a pandemia de Covid-19 varreu as populações Yanomami, com vários relatos de crianças Yanomami falecendo da doença entre 2020 e 2021. Os Yanomami também não foram o único grupo indígena a sofrer nas mãos do vírus, o que gerou preocupação de que ele ameaçaria seriamente as populações nativas. Os Yanomami parecem ter permanecido estáveis durante a pandemia, no entanto.
As relações modernas com os Yanomami são interessantes. Os Yanomami vivem vidas que, na maioria dos casos, são incomparavelmente diferentes das nossas e, como resultado, não estamos acostumados com muitas de suas práticas. As alegações de violência dentro dessas populações criaram um relacionamento tenso ao longo da colisão do mundo moderno e do mundo dos Yanomami, o que sem dúvida causou imensos problemas para os nativos, independentemente de suas práticas. Se os Yanomami conseguirem sobreviver às pressões do mundo moderno, talvez ainda haja tempo para entender melhor essas pessoas, para começar a criar uma floresta onde a violência seja coisa do passado.